Hello, my friends! Se você gosta de estudar inglês sozinho ou estuda porque não tem realmente opção, uma boa notícia para você é que agora começa o nosso mini curso de inglês aqui no meu canal. Então você pode utilizar essas aulas para fazer os seus estudos aí de inglês por conta própria, ok? Então preparei o seu material, o seu caderno, sua caneta, porque não importa se você só tem um pedaço de papel e uma caneta, eu estarei contigo aí nessa jornada para aprender inglês sozinho. E hoje o nosso assunto é um assunto muito importante, que é o verbo to be, né? Eu fiz um vídeo falando sobre toda essa ideia errada que nós temos sobre o verbo to be, alguns mitos que se falam sobre ele, né? Que se pensam sobre ele. E aí eu vou deixar na inscrição aqui desse vídeo para você poder estudar, para você poder assisti-lo, na verdade. E até é bom que você assista antes de fazer o curso, tá certo? Porque ele vai ajudar a ampliar sua mente, deixar você mais sossegado, sossegada para assistir essas aulas, tá? Mas em resumo, o verbo to be é seu amigo, não seu inimigo, tá? E ele é muito mais fácil do que você imagina. É só você saber como estudar e ter a orientação correta. Então vamos lá. O que é o verbo to be? O verbo to be, ele significa em português primordialmente, principalmente ser e estar. Óbvio que você vai poder usá-lo para outras funções, mas o ser e o estar são os seus significados principais, tá bom? Então, o verbo to be você vai poder falar a sua nacionalidade, descrever as suas características físicas, personalidade, falar da sua idade também, né? Entre muitas outras coisas interessantíssimas. Então vamos lá, como que é o verbo to be? Eu vou colocar então aqui para vocês, né, a conjugação do verbo to be no presente, ou seja, você vai poder dizer eu sou, eu estou, né, você é, você está e assim por diante. Para eu evitar de ficar falando tradução por tradução, para você ganhar tempo, eu vou deixar a tradução logo ao lado aqui das palavras em inglês, né, e das frases em inglês. E você pode pausar o vídeo, ficar à vontade para você fazer as suas anotações, tá bom? Eu vou fazer primeiro aqui uma explicação com o verbo to be no presente junto com a sua tradução. E depois eu vou deixar aqui uma sugestão de pronúncia dessas palavras para vocês, tá bom? Vamos lá então. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ok? Então, se você quiser, você pode pausar o vídeo, copiar aí a tradução uma a uma, senão a gente pode continuar. Agora eu gostaria de falar novamente para que você possa anotar a minha sugestão de pronúncia para cada uma dessas palavras. Depois eu vou fazer um comentário sobre essas anotações. Vamos lá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Se você reparar aqui na sugestão de pronúncia que eu coloquei, o R maiúsculo será o R caipira, vamos colocar assim, esse R do inglês, retroflexo, né, que se chama. Esse R, quando ele aparecer na escrita do inglês, aí da variação americana, né, ele vai ter esse som de R caipira mesmo, for, or. Então você não precisa sofrer para pronunciar esse R. É só você fazer o R caipira sempre, certo? Tudo bem? Outra questão é que alguns sons não são comuns em português, como is, né? Se você pronunciar she is, por exemplo, she is, né? Não se cobre tanto, não fique chateado, não ache o fim do mundo, eu não vou conseguir, não. Você que está no início principalmente, não se deixe levar por essas pequenas imperfeições ou por esses não encaixes, né, exatos com a língua inglesa. Não se deixe levar por isso.
fale mesmo assim, porque com o tempo você vai conseguir fixar o som is, she is, tá? Que é um pouco diferente do i, né? Is, tá? Simplesmente faça. Inclusive também o som they, né? They are. Você precisa colocar a língua entre os dentes. They are. Tá certo? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse som para que você possa também aprender a fazê-lo. Não tem segredo. Na verdade, a maior dica é colocar a língua para fora, né? E fazer o som vibrar através da sua língua para fora. Então, o que trava muito, na verdade, nós, os brasileiros, de falar esse som é justamente o medo de se expor, né? Se sentir ridículo, enfim, né? Dá uma certa preguiça também. Então eu coloquei aí uma alternativa que é a letra D, para dizer they, né? They, tá? Por enquanto, conforme você for evoluindo, você vai fazer esse som. Isso aí, se eu conseguir, você vai conseguir também, tá bom? Então é importante fazer essa ressalva aqui, porque já que eu tô contigo nessa jornada, eu dou aula há algum tempo já, há 17 anos, então eu sei das angústias dos meus alunos. Claro que se você tiver outra dúvida com relação, já deixa aqui no comentário, já fala do que você precisa. Se você tiver outra possibilidade de escrita da pronúncia, também fala aqui comigo, tudo bem, gente? Então, vamos que vamos, não se preocupe com a perfeição, preocupe-se em fazer, faça. Solte a voz, volte várias vezes, quantas vezes você precisar aqui, e solte a voz, tá bom? Fale sem medo de ser feliz, beleza? Então vou dar alguns exemplos aqui do uso, né, do verbo to be. Por exemplo, eu posso dizer eu sou ou eu estou. Quando é um, quando é outro? Depende do contexto. Se eu disser I am Brazilian, she is Brazilian, we are Brazilian, estou falando eu sou brasileiro ou sou brasileira, ela é brasileira, ou nós somos brasileiros, nós somos brasileiras. Então é tão simples que assusta, né? Porque Brazilian pode ver que é a mesma palavra e dependendo do pronome pode ser masculino ou feminino a tradução. Então você tem que ficar atento, atenta ao contexto. Nesse caso, eu estou falando de nacionalidade. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou o professor, então eu posso falar da minha profissão. Aí vai ser eu sou. I am a teacher. I am a singer. I am a doctor. Né? E se for estado, né, eu estou. Aí seria, no caso, I am thirsty. I am hungry. Tá vendo? I am thirsty, I am hungry. Eu estou sedento, com sede, eu estou faminto, com fome. Então depende da situação, né? Depois que você entende essas situações, tudo fica muito mais fluido, muito mais óbvio, mas você precisa estudar, né? Você precisa treinar, tudo bem? Então, muitas pessoas confundem essa questão de o verbo to be significar ser e estar com uma dificuldade, mas não é uma dificuldade, é apenas um obstáculo, apenas uma fase do seu aprendizado, né? Se eu fosse dar algumas dicas aqui de aprendizado para quem está começando, primeira coisa é que você curta o processo, né? Goste do processo, plante uma semente por dia, faça um exercício por dia, né? Aqui, para você poder estudar este assunto, eu vou deixar uma sugestão, que é você pegar 5 profissões, 5 nacionalidades, né? 5 características, né? Sobre você, e fazer frases sobre você. I am, sobre algum conhecido, uma conhecida, né? She is beautiful, né? Por exemplo, ela é bonita. Se você não quiser colocar o she, significa ela, pode colocar, né, minha namorada. My girlfriend is beautiful. Eu não preciso colocar o she porque já tem my girlfriend, não é? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá aí uma força pro meu canal para ele crescer. Se
Se você não gostou, também diga aí. Pode deixar sua sugestão de aula. Na próxima aula nós vamos aprender a como utilizar o verbo to be para fazer perguntas, tá certo? Como que eu faço perguntas, questões com o verbo to be? Bye bye, my friends. See you.